você pode estar pagando o dobro da carga tributária que você deveria pagar. Olha, se eu te falasse que eu vou te explicar agora, de A a Z, como que você faz para reduzir mais de 70% da carga tributária da sua empresa, você ficaria nesse vídeo até o final? Então, se você é produtor de conteúdo, faculdade, ou atua numa faculdade, dá cursos, presta consultoria, você faz qualquer tipo de trabalho intelectual, saiba, você poderia estar economizando mais de 70% da carga tributária da sua empresa, simplesmente melhorando a forma de enxergar o seu negócio e a carga tributária sobre as operações que você mesmo executa. Eu estou falando sobre a utilização estratégica dos benefícios fiscais que existem sobre os livros e te mostrando como especificamente você pode fazer e quais são as legislações que impactam nisso. Eu vou te mostrar de A a Z, de ponto A ao ponto Z, como que você deve fazer, sem segredo, nada, de forma estruturada, clara e com comprovação com base legal. E você faz o que você quiser. Se você quiser fazer isso com o seu contador, fica à vontade. Se você quiser fazer isso sozinho, também boa sorte. Agora, se você quiser fazer isso com uma equipe profissional que sabe o que está falando e você vai ver aqui agora, você pode muito bem optar por contratar pelo Resultado ou Resultado em Foco. A gente vai ter o maior prazer de te ajudar a economizar com os seus tributos. Mas sem mais delongas, sem propaganda, vamos direto ao ponto. Como que eu posso fazer para economizar mais de 70% da minha carga tributária se eu estiver falando de livros, de conhecimento, de expertise ou até mesmo de consultoria empresarial? A primeira coisa que a gente precisa entender é como funciona o conhecimento, a gestão tributária que a gente tem no Brasil. Quando você está vendendo conhecimento, você pode empacotar esse conhecimento de várias formas. Você pode empacotar ele por, vamos supor, por escrito. Isso pode estar num livro, pode estar em uma apostila, pode estar em um manual. E N outros, e todos esses podem ser físicos ou virtuais. Você também pode vender o seu conhecimento através de uma mentoria, aulas, consultoria, mentoria, aula, consultoria, treinamentos e muito mais outras possibilidades. A questão é a seguinte, sempre que você entrega algum desses materiais, desses tipos de serviço, você também está entregando um material de suporte, seja ele um manual, seja ele uma apostila, seja ele um livro. E o que eu quero mostrar aqui para você é que se hoje você fatura R$100 mil, tributando como uma prestação de serviço tradicional, treinamento, mentoria, até uma consultoria, dependendo da forma que você encaixa ele, você vai estar tributando em torno de R$14 mil, o que vai te dar uma carga, 14 mil não, 14%, o que vai te dar uma carga de R$14 mil. Que se você conseguir de forma bem estruturada, alegar que mais de, por exemplo, você pega todas as horas que você prestou de consultoria, todas as horas que eu prestei de consultoria, ou de mentoria, ou de aula, elas totalizam, vamos colocar que você está dando aí 4 horas por dia, uma vez por semana, durante 12 meses. Então, ele está falando aí mais ou menos de 4 horas vezes 252 semanas. Vamos colocar alguns feriados e coisas do tipo. Falando que é um curso bem longo, 12 meses, que a pessoa vai assistir. Então, você está falando aqui que, claro, dessas 4 horas nem todas são horas aula ou treinamento. Você está falando aqui que a gente tem mais ou menos, talvez, umas 3 horas de conteúdo. A gente está falando de umas 150 horas aqui de material presencial, por exemplo, que você está dando de consultoria, tudo isso. E você pegou todo esse material, jogou no notebook LM, que você gravou a maior parte dele, tem um online ou coisa do tipo, ou jogou no GPT e pediu para ele estruturar apostilas de todo esse material. Fora todos os resumos que você fez, todos os relatórios que você fez durante esse estudo, que você também transformou em apostila. Fora que você também gravou parte disso em aulas, em materiais, em treinamentos, que você vai falar que eles dão suporte a essas apostilas. E você entende aqui que para a pessoa estudar isso aqui, ela vai gastar pelo menos 200 horas. Ou seja, se você comparar aqui, mais ou menos algo próximo, não vai dar exatamente, 60% do material que foi entregue foram as 200 horas aulas, as 200 horas de apostila e treinamento, e 40% as 150 horas presenciais de aula, tudo isso. Vamos agora traduzir isso em números? 60 mil e 40 mil reais, já que eu consegui comprovar. Esses 40 mil reais continuam sendo tributados a 14%. Então a gente está falando aqui de mais ou menos 5.600 reais. 5.600 reais. E o restante aqui,
eu vou tributar ele em quê? No melhor dos cenários, eu tributaria em 2,88. 60 mil vezes R$ 1.728. Ou seja, eu tenho uma carga tributária aqui de aproximadamente R$ 7.328, que se torna a metade da carga tributária que eu teria no cenário tradicional. Agora, como fazer isso? Como fazer isso de fato no dia a dia? Qual a lei que permite isso? É plausível? É fácil? Então vamos tentar encaixar. Olha só, se você hoje fatura com consultoria, venda de livros, e-book, cursos online ou qualquer coisa nesse sentido, você pode estar pagando o dobro da carga tributária que você deveria pagar. Se você pega aqui um cenário onde você fatura R$100 mil, no Simples Nacional você estaria pagando 14% nesse tipo de atividade, ou seja, R$14 mil. Mas eu quero te mostrar que é possível você pagar apenas R$ 7.300. De que forma? Estruturando as horas que você gasta dando essas aulas, essa consultoria, esse treinamento, transformando essas horas através de IA em apostilas, materiais robustos e estruturados para que você possa mandar para o seu aluno, para o seu cliente, de forma estruturada, comprovando que aquilo é de fato conteúdo publicado, e você distribuindo essas horas entre o conteúdo de texto, o conteúdo de e-book e o conteúdo de treinamento, de consultoria, você pode reduzir pela metade, de forma completamente legal, a carga tributária da sua empresa. Então você precisa entender isso aqui que eu estou te explicando. Então vamos lá, agora vamos entender de fato como fazer isso na prática. Agora com base legal. Vamos lá, vou te explicar em algumas etapas. Olha só, isso aqui que eu estou te explicando vale muita grana. Porque isso aqui pode viabilizar, se reduzir a carga tributária de empresas aí em 50% ou até mais, dependendo do apetite a risco do empresário. E se você cobrar 10%, 20% sobre esse benefício, se você estiver falando de uma empresa que fatura ali seus R$200 mil por mês, que está pagando próximo ali de 15%, ou seja, R$30 mil por mês, se diminuir pela metade, a gente está falando de cair para 15 mil. Você multiplica isso por um ano, a gente está falando de R$180 mil. Você pega 20% sobre isso como bônus, 36 mil, quase 40 mil reais com um simples planejamento desse. Agora joga isso para uma empresa maior, para quem gira mais, o potencial que isso pode gerar. Então, vamos lá. Primeiro, quem pode definir qual é a tributação de uma operação de livros? O artigo 150 O artigo 150. Primeiro, vamos entender quem pode tributar. Como que funciona o tributo sobre livros. Depois a gente vai entender o que é livro e depois como formar esse benefício de forma estruturada. Artigo 150 da Constituição. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não podem, é vedado a eles, exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. E cobrar tributos sobre quem? Sobre livros, jornais e periódicos. Ou seja, é proibido a eles a cobrança desses tributos. Entendeu? Você não pode cobrar tributo sobre livro. Agora, Carlos, PIS e COFINS não é tributo. PIS e COFINS é contribuição. Ok. Então você vai no artigo 28, que fica reduzido a zero as alíquotas de PIS e COFINS de livros conforme definido na Lei 10.753. Ou seja, depois alterado pela 11.033. Então, PIS e COFINS não existe sobre livros. Tá bom, então eu já tirei 2 tributos de cara. E imposto de renda, Carlos? Não pode ser cobrado tributo sobre livros. Já está aqui na... Desculpa, não pode ser cobrado impostos sobre livros. Está aqui na Constituição. Imposto de renda. Não existe imposto de renda sobre livros, porque não pode existir imposto sobre livros. Ah, Carlos, mas e o ICMS? Eu vou arriscar só com a Constituição? Não. Te dou um exemplo aqui de Minas Gerais. Está aqui o artigo 153 do regime do ICMS de Minas Gerais de 2023. O imposto não incide sobre operação com livros, jornais e periódicos. Não existe carga tributária nesse cenário. Está aqui toda a base tributária para isso. Agora, Carlos, e-book é livro? Está muito mais do que definido. Súmula do STF, e-book e todos os materiais de suporte a garantir a aprendizagem sobre aquele material, sobre aquele livro. Então, vídeos, horas, aulas, tudo isso você pode colocar lá dentro. Quando você faz isso, o que você precisa entender? Você precisa mudar a forma tributária da sua empresa
E parte você tributar como livro, parte você tributar como serviço, seja treinamentos, consultorias, N capacidades. Agora, como fazer isso? Você fez um livro? Você fez um material? Então, primeira coisa, tenha uma atividade, seja ela de editora, seja ela de comércio varejista de livros. Você precisa ter a atividade, o KNAI disso. Além do KNAI, ISBN, acho que é Institute Standard Book Number, acho que é isso mesmo, não sei se é Institute, mas é o número de livro internacional, não, International Standard Book Number, que é o número internacional do padrão de livros, uma coisa nesse sentido. Quem faz isso aqui no Brasil? CBL, Câmara Brasileira de Livros. Você vai na CBL, cadastra seu livro e cria um ISBN para ele. Meu amigo, isso aqui é material que não deveria ficar disponível na web, porque é raro você achar alguém que vai te mostrar dessa forma, beabá, como fazer, no detalhe. Isso aqui tem valor demais, eu não sei porque que eu faço essas coisas. Então, seguinte, definir. Atualmente é assim, Carlos, mas eu só tenho ano que vem, porque depois vem IBS e CBS. CBS é contribuição, IBS é imposto. Imposto está na Constituição, então eu ainda continuo sem pagar. Beleza, mas e o IBS, o CBS? É contribuição. Contribuição tem que pagar e pode ser alto. Aí vem o problema. Aqui eu faço a coisa de forma muito mastigada para vocês e eu trago aqui para vocês alguns pontos muito importantes. Primeiro ponto, o que a lei fala? São imunes a IBS e CBS. Quem são imunes a IBS e CBS? Livros, jornais e periódicos. Continua dentro da lei. Dentro do manual da Receita da Fazenda. Não incidência e imunidade de saídas com livros e jornais. Então já está previsto que isso vai acontecer. Agora, como é que eu vou fazer isso? C-Class TRIB. Você vai pegar o C-Class TRIB, código 401 atualmente, você vai confrontar ele com o código, cadê ele aqui? Fornecimento de bens, serviços, aqui ó, 410.008, referente ao 401 atual, fornecimento de livros, jornais e periódicos, é isento, descrição reduzida aqui, aí aqui ó, acho que eu não consegui pegar tudo, mas você pode procurar, é atividade que isenta os livros. Gente, tá tudo mastigado, tá tudo pronto, eu tô te mostrando até a reforma tributária, você não faz se você não quiser. Então assim, conteúdo de extrema qualidade, redução tributária de forma absurda para qualquer tipo de operação com livros. E você pode construir uma operação com livro. Basta você ter uma boa avaliação tributária. Agora, Carlos, é melhor fazer isso no simples ou no lucro presumido? Vamos lá, vamos por etapas. Primeira coisa, vamos avaliar uma empresa aqui na prática agora? Faturamentozinho aqui de quanto? Vamos colocar aqui 150 mil mensal? 150 mil mensal, que vai bater com o quê? 1.800.000 ano, que vai te colocar nessa faixa aqui. Como que você faz? Primeira coisa, acha sua alíquota do Simples. Já sabe, né? Valor do faturamento vezes alíquota, dividido menos redução, dividido por valor do faturamento. Alíquota 14,2, ou seja, em 150 mil, daria 21 mil e distribui essa alíquota aqui dentro da faixa que você está. E aí vem o pulo do gato. 4% dessa alíquota é IR, 0,3,5% é contribuição social, 1,13% é COFINS, 2% é PIS, CPP aqui é muito alto porque é uma atividade de serviço que não tem regulamento do INSS. Então, boa parte vai para o INSS e outra parte vai para o ISS. Então, você tem uma carga tributária muito alta dos 14 aqui. Se você tirar tudo aquilo que está previsto na lei como isenção, IR, que é muito difícil tirar, inclusive eu nem tiraria ele aqui, porque dentro do Simples é muito difícil isentar algo de IR. Se você manter IR, contribuição social, CPP estava na lei? Não, não estava, é contribuição. ISS, não é livro aqui, eu estou prestando serviço de aula. Então, 11% da minha carga tributária. Ou seja, se eu pegasse um cenário como esse, 150 mil, quanto que eu estaria pagando? 21.030. E agora, e se eu pegar isso e fizer um outro cenário? Eu fizer aquele cenário que eu estava comentando com vocês. Eu vou distribuir 60% do meu faturamento à atuação de livros. Primeira coisa que eu vou fazer é começar a distribuir isso aqui. Ou seja, 60% é livro, então 90 mil. O restante é o serviço naturalmente. Esse serviço, como eu vou estar mantendo o meu mesmo faturamento, eu vou multiplicar ele por onde? Por aqui, pela mesma faixa. Peraí, deixa eu pegar a mesma faixa aqui em cima. Acho que eu peguei, deixa eu ver se eu peguei a faixa certa aqui. Não,
Vamos lá, desculpa, duas coisas. Primeira coisa, vamos pegar a faixa certa aqui que eu tenho. 180 mil, eu vou estar tributando em qual faixa? Na faixa 4, só que agora de quê? De produto, que já reduz a minha alíquota naturalmente. Eu acho que eu não trouxe essa tabela aqui, vamos pegar ela aqui agora. Lei 1, 2, 3. Porque livro é produto, livro não é serviço. Então você vai vir aqui no final da tabela, da lei 1, 2, 3, vai pegar a tabela partilha de comércio. Leve isso aqui para lá, vamos jogar ela aqui em cima, só para a gente poder ter. Então a partilha aqui de comércio, mas o que eu quero mesmo é isso aqui. Vacilei, não devia ter pegado de cima não, quero isso aqui, ó. E eu quero só até a faixa 4 por enquanto. Vou fazer mais fácil aqui para a gente fazer na hora. Só a faixa 4. Quanto que é a minha alíquota efetiva? 9,45, porque eu peguei a carga tributária, meu faturamento total e validei aqui sobre a fórmula do Simples, ou seja, 9,25. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses 9,25 e vou começar a multiplicar ele, 9,25. Ou seja, só o fato de eu ir para comércio, eu já começo a reduzir minha carga tributária. Eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar pelo 9,25. Deixa eu travar ele aqui. Essa é a minha distribuição. 9,45 está distribuído nessas alíquotas. O que eu vou fazer? Primeira coisa, IR. Vou manter porque está no Simples. COFINS, tira. PIS, tira. CPV, mantém. ICMS, tira. Qual a minha carga tributária efetiva? 4,82, porque eu isentei de todos os tributos. O que eu vou avaliar? Sobre os 90 mil, eu irei tributar 4,82. Tá bom, tá num caminho bom. E o restante? O restante eu vou tributar sobre a minha alíquota cheia, minha alíquota normal. Vai manter a mesma coisa, porque é uma prestação de serviço. Então, qual que é a minha carga tributária? 12 mil contra 21 mil no cenário anterior. Só que eu já reduzi praticamente R$ 8.200 nessa carga tributária, ou seja, quase 100 mil por ano. O cliente já vai gostar bastante. E se eu pegasse essa mesma carga tributária e jogasse no lucro presumido? Aqui eu já não pagaria IR, porque eu seria completamente isento, muito mais fácil de trabalhar. Então, eu só pagaria CSL. Lembrando que aqui, ó, eu tinha que pagar CPP. Aí eu tenho que pensar na minha folha de pagamento. Se eu tiver uma folha de pagamento mais reduzida, é mais fácil. Depois, eu pego o restante, os 60 mil, e tributo normal. Eu teria uma tributação de 11 mil contra uma tributação de 12. Se eu tiver com uma empresa que já está no lucro presumido, ela teria que estar pagando aqui pelo menos 21 mil. Então, lucro presumido contra lucro presumido, eu já tenho uma redução de 10 mil. Aqui eu tenho uma redução de 8. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Gente, existe base legal para redução tributárias significativa nas empresas, muito boa, e que você pode usar no seu negócio. A questão é você viabilizar, estudar e entender como tornar o seu negócio, dentro da legislação, viável para esse tipo de operação. E para isso você não precisa comparar lucro real, simples e presumido. Você precisa entender de carga tributária, você precisa entender de negócio, você precisa entender de empresas. E é isso que faz ter redução tributária de verdade. E se você quer entender mais disso, acompanha aqui o nosso canal. Segue nas redes sociais, dá o like, se inscreve, compartilha isso aqui com alguém que precisa saber. E se você quiser fazer isso no seu negócio de forma estruturada, bem feita e de forma profissional, pode procurar a gente, que a gente está aqui para te ajudar. Só não se esquece, eu já estou te mostrando o caminho para você fazer isso com a reforma tributária. Está completo. Se você entendeu que isso aqui é viável, procura a gente pode te ajudar. Muito obrigado, eu sou o Carlos Pires, vou ficando por aqui. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com alguém que possa precisar disso. E também acompanhe a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, para o resultado em foco em todas as redes. Muito obrigado e até a próxima.